Estamos no ar com mais uma edição do Carneiro e Mafuz, esse podcast maravilhoso aqui no 12 Esportes. Temos muita coisa para falar nessa edição. Atletiba rolou, tivemos um resultado que impressionante, né? Impressionou. Inesperado. Bom, tem Copa do Mundo, tem muita coisa. Teve o jogo do Fluminense ontem, que passou pelo Inter, está na final da Libertadores. Fernando Diniz pode ganhar o seu primeiro grande título. Mas antes da gente começar, eu preciso dizer que estamos aqui no estúdio Cristal Podcast, parceira do 12 Esportes, a nossa produtora parceira aqui no Carneiro e Mafuz. Se você quer entrar no mundo do podcast, vai aparecer aí na sua tela o QR Code com os contatos aí do Cristal Podcast. Você aponta a sua câmera lá e você pode conhecer a nossa produtora parceira, única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping. Tem toda a comodidade, segurança e ótima qualidade em equipamentos e serviços. Se você é inscrito do 12 Esportes, você ganha um desconto especial para iniciar o seu projeto aqui no Cristal Podcast. E se você não é inscrito aqui no YouTube do 12 Esportes, se inscreva, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos e deixe seu comentário. Faça o programa com a gente. Só teve um time que jogou no Atletiba? Não, só o Coxa jogou. Só um momento antes da opinião do Carneiro. Mas o Atletiba é prato requentado. Não é matéria superada? Pela passagem do tempo, sim, claro. Mas o que acontece é que no último programa nosso, nós nos referimos ao Atletiba e eu até disse que o Atlético teria que fazer muita força para perder para o Curitiba. E fez, né? E conseguiu. O Atlético, nós estamos, desde que começou esse podcast, Mafuz e Fernando, nós temos dito que o Atlético está muito mal no seu futebol. Porque todo mundo sabe que o Atlético é um sucesso mercadológico, como empresa, que o Mário Celso Petralha é um empreendedor, mas ele não sabe nada de futebol. Ele vai dos outros, por isso que ele comete, às vezes, equívocos graves, como foi aquela dissolução da comissão técnica, né? Mas ele não aprendeu? Com o Ricardo Gomes, com o Carlinhos Neves, com o Paulo Autori. Há 30 anos. E essas mudanças, aquele treinador que ficou 5 partidas, né, no ano passado, antes Fábio Carilli, essa demora com o Filipão e com o Paulo Turra, enfim, são erros básicos e as contratações equivocadas. Mas tudo bem, o Atlético é um clube ainda de futebol, não é uma empresa só para dar lucro. E como futebol, o Atlético vai mal. Há 2 anos ele não ganha nenhum título importante e a apresentação de domingo mexeu muito com o torcedor atleticano, pelo fato dos jogadores não estarem preparados emocionalmente, psicologicamente, taticamente, tecnicamente. Quer dizer, uma vergonha foi a atuação do Atlético. O Curitiba, que não tinha nada com isso, pelo contrário, teve uma apresentação digna, aproveitou as deficiências do rival e construiu um placar sólido de 2-0, lógico, com a colaboração inestimável do Thiago Heleno, do próprio goleiro Bento e outros fatores que levaram ao triunfo. Eu acho que o Curitiba fez bem e espero que ele saiba aproveitar essa vitória animadora na sequência, porque ele terá 3 partidas decisivas, com o Atlético Mineiro no final de semana e 2 em casa, 2 jogos que dá para ganhar. O Carneiro tocou num assunto interessante. O Atletiba já acho que é matéria superada. Eu não. Foi escancarado para analisar o que aconteceu. Não basta apontar os erros individuais e a indolência do time. Alguma coisa deve estar acontecendo lá dentro. Não é falta de comando, Mafuz. Eu sei, mas claro que é que falta. Vá no vestiário, mas no é evidente. E agite. O Atlético não tem diretoria. O Atlético não tem diretoria e pior do que isso, está na mão de Márcio Lara e de Alexandre Matos. Isso é pior do que não ter diretoria. É pior. Mas você falou... Não, mas é um assunto extraordinário esse. Você falou que o Petralha não sabe nada de futebol, mas ele está lá há 30 anos.
Dizer que ele não sabe nada de futebol é... Não, estou falando na parte técnica e tática, né? Ele sabe tudo de futebol na parte administrativa e gerencial. Sim. Agora, tanto que ele está levantando uma cortina de fumaça aí com um acordo com a Ajax da Holanda. O que é isso? É para desviar fazer a atenção. Negócio, não, claro, e para fazer não negócio. Não discuto o negócio, se é bom, se é ruim. Né? O meu negócio é falar de futebol. Eu falo para o torcedor de futebol. Agora, que é uma cortina de fumaça para desviar a atenção, mas não desvia. Para quem está nos assistindo e não sabe o que aconteceu... Não é essa pretensão, Carneiro. São parcerias a tempo que o Atlético mantém com clubes. Tudo bem, é uma colaboração, mas o oportunismo, né? Mas só o momento. Não é, Carneiro. Isso não vai... Isso não muda, não vai mudar nada. Deixa eu só falar. O que é o só acordo? um momento. Claro. Deixa eu falar um momento. Não vai desviar a atenção com uma parceria dessa. O torcedor não é bobo. E ele sabe que não vão enganar a torcida. O torcedor não é bobo, mas é ingênuo. Tá bom. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é revelar a disposição do Atlético para negócio. Sim, é uma colaboração em metodologia, scouting e desenvolvimento de talentos. Isso nunca deu certo. O Atlético já fez milhares dessas parcerias. Isso é cortina de fumaça. Amanhã o Atlético vai fazer uma fábrica de drone atrás do CT do Caju. E eu não tenho nada com isso. O meu negócio é se o time vai ganhar, vai ser campeão, vai ganhar os jogos, porque eu tenho que falar de futebol. E poucos entendem de futebol hoje em dia, no nível em que nós chegamos, modéstia à parte, pela nossa vivência. Eu, no caso, por ter jogado futebol até a categoria juvenil, seria o sub-20 da vida, troquei o futebol pelo rádio, pelo jornal, pela mídia, no caso. Agora, eu não aceito mais essa enrolação, vamos dizer assim. O Curitiba está respirando uma semana de alegria. Agora, vamos ver. Vai durar? Não vai durar? É essa a questão. Porque o Atlético, se não ganhar essa vaga, Mafuz, para a Copa Libertadores da América, no ano do centenário, com o investimento que fez, é inaceitável. Mas a diretoria do Atlético sabe disso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, que o problema é a falta de comando, falta de direção dentro do futebol do clube, mas ainda sobre essa parceria, me surpreende muito o Ajax cair no papo do Atlético, porque o Atlético não revela o único jogador há muito tempo. É o único clube, o único time desse Brasileirão que não usa um único jogador revelado há pouco dentro do CT do Caju. Tinha o Kelvin, que foi vendido. Não, mas já era antigo o Kelvin. Sim. Como é o Bento, como é esse Rômulo, medíocre Rômulo. Então é uma barbaridade a gestão do futebol do Atlético nesse sentido. Não revela jogador. Eles têm um CT, um dos melhores CTs do mundo, e não revela o jogador. Ou se revela, esconde e sai negócio que ninguém sabe. Bom, esse assunto aí do Ajax, como o Mafuz falou, é uma parceria que ela vem mais para ajudar nos bastidores ali e tal, mas não vai mudar a vida do Atlético, não vai fazer muita diferença. São coisas aí que o torcedor não vai conseguir... O Atlético não revela nem jogador, nem para ele. Não revela o jogador. Bom, vamos seguindo o assunto, então. Eu quero saber, o Atlético, antes do Atletiba, buscava o G4. Hoje é o 8º colocado. Qual que é o risco hoje de passar o centenário sem Libertadores? É muito grande. Quando você não ganha do último colocado, você fica sem perspectiva. O próximo jogo é com o vice-líder, o Bragantino, que é um time muito bem montado, um time tecnicamente bem trabalhado. E eu acho que o Atlético vai ter dificuldades. A não ser que o Vitor Roque não volta o Pablo, né? Volta o Vitor Bueno. Algumas soluções melhores do que as encontradas pelo Wesley Carvalho no erro grave da escalação do time para o Atletiba. Se bem que no Atletiba o problema foi menos técnico do que psicológico. Os jogadores do Atlético estavam com preguiça e isso é inaceitável para um clube que alcançou esse nível no futebol continental. Não, o nível que paga em dia... Não, de prestígio, né? Que paga em dia e paga bem. Exatamente. Então, esse desânimo do time no Atletiba deveria ser um pouco melhor explorado pelo próprio clube. Só que não sai notícia de lá, né?
Do clube não sai. O que saiu, inclusive, antes do clássico foi aquele vídeo que gerou polêmica. Não sai notícia e os repórteres que têm acesso às notícias fazem o desfolhar da margarida. Bem me quer, mal me quer. O que interessa para o Atlético divulga, o que não interessa não divulga. Vocês escreveram, principalmente o Marfuz, sobre aquele vídeo lá... Um absurdo. Aquele vídeo foi ofensivo, covarde, desrespeitoso com o patrimônio do Curitiba e com o respeito aos mortos. Quando associou o estádio Antônio Couto Pereira, que está envelhecido pelo tempo, com o cemitério. Quem é que produziu esse vídeo? O site oficial do Clube Atlético Paranaense. Isso é lamentável, profundamente lamentável, como também foram lamentáveis as atitudes daqueles torcedores do Curitiba, jogando urina na torcida e outros parece que imitando macaco ou coisa semelhante. É tudo muito triste. Agora eu tenho uma teoria, sabe? Teoria não, uma observação aguda sobre um fenômeno que vai acontecer no futebol brasileiro e já aconteceu na Europa, que é a extinção das torcidas organizadas. A violência, a agressividade, a falta de compostura dessa gente já passou dos limites. Não passa 15 dias no Brasil que não morra um torcedor assassinado por este ou aquele motivo. Ao mesmo tempo, eles vão no CT, cobram, porque é o seguinte, o futebol entrou num nível de profissionalização, de interesses mercantis, que estas SAF, eles não vão dar bola para torcedor. Né? Eles vão, associado, eles respeitam dentro dos limites do estatuto do clube. E olhe lá, porque eles vão trabalhar exatamente para gerar dinheiro. E eu acho que eles vão perder espaço nos próximos 2, 3 anos, as torcidas organizadas, porque até eles são concorrentes com produtos aos próprios clubes. O clube tem a camisa, mas tem a camisa da organizada. Vejam, por exemplo, o Corinthians, a pressão que existe das torcidas organizadas na diretoria que não manda nada. Mas no próprio Curitiba, quase toda semana a torcida se reúne e vai lá no CT fazer cobrança. Só veja, Carneiro, Fernando, o assinante do 1-2, chegou num ponto que a presidente do Palmeiras, a Leila, teve que entrar com uma medida judicial protetiva contra os chefes de torcida organizada do Palmeiras, que eles não podem se aproximar numa distância de 200 metros dela. É o começo do fim. Enfim, tem até um ponto interessante aí. Na última terça-feira aconteceu aquela reunião que a gente falou no último programa, da SAF vendendo o projeto, apresentando o projeto do Curitiba para investidores. E venderam? Ela seria uma reunião presencial e não foi. Foi uma reunião online. E o principal motivo disso foi um temor aí com protestos, com alguma coisa assim. Então ela aconteceu de forma online e vai de acordo com o que você estava dizendo. E o Carneiro também. As torcidas organizadas hoje, em alguns clubes específicos, vocês citaram o Corinthians aí, ela tem um poder absurdo. A tendência é que... O Flamengo, né? No Flamengo. O Flamengo toda hora está no ninho do urubu lá. Acho que tem até acampamento lá, como tinha nos quartéis aí. Essas pessoas, não sei porquê, estavam na frente do quartel e dentro do quartel o pessoal dizia, não, mas eles não estão incomodando. Mas peraí, isso não existe. É a mesma coisa, tem uma repartição pública e tem um acampamento na frente da repartição pública. Não, eles estavam se preparando para a festa da Selma. O que é a Selma? Bom, vamos. Enfim, assim, o assunto de organizada aí é muito polêmico. Acho que não dá pra gente dizer que todo mundo que tá na organizada é ruim e tal, mas enfim, tem muita coisa. Mas a maioria é ruim. Mas a maioria é ruim. A torcida organizada é um assunto superado. Caiu já existiu durante os últimos 50 anos. Quando não existia, era ótimo o futebol, era respeitoso, as torcidas iam para o estádio. Hoje não, ficou agressivo e os novos administradores, gerenciadores de clubes, eles não vão perder tempo com essa gente. Eles querem ver o estádio lotado de gente que consuma, gente que aproveite a vida, que, enfim, curta o jogo de futebol, clientes. O espetáculo. Como foi? Acabaram os hooligans na Inglaterra e acabou a violência no futebol inglês. Veja o sucesso da Premier League. Né? O futebol mais rico do mundo hoje é o futebol inglês.
né? E passou Itália, passou Espanha, que eram os grandes mercados. Por quê? É tudo uma questão de modernidade, inteligência e racionalidade. Embora na Inglaterra tenha sido em razão de uma lei específica. Sim, mas tem que criar isso no Brasil também. Da Margaret Thatcher, né? Aqui criam-se tantas leis, né? Tantas CPIs, está na hora de cuidar disso também. De torcida organizada. Evidente. Lá na Inglaterra foi um plano geral para reestruturar o futebol, né? Foi mudar os estádios. Foi a salvação. Mudar os estádios, tudo, a criação da Premier League. Então aconteceu um projeto muito grande, muito amplo para mudar tudo. Aí é sonhar demais. Já que a gente entrou no assunto do Coritiba, o Carneiro até citou antes, teremos o jogo contra o Atlético Mineiro do Felipão no domingo. E os torcedores do Coritiba estão nessa aí. Acreditamos, damos mais uma chance ou o rebaixamento é inevitável? O que pensar, o que vai ter que depender desses jogos que você citou, né? Mas principalmente desse próximo jogo. Veja, o Atlético Mineiro, depois é o Cuiabá em casa e mais um que eu não estou lembrando agora, que também dá para ganhar. Então, se ele fizer, vamos supor, empatar com o Galo, que eu acho um bom resultado, e ganhar as outras duas no Alto da Glória, ele faria 7 pontos. O Coritiba, com 7 pontos nas 3 próximas partidas, ele pode sim sonhar com a fuga do rebaixamento. É o Palmeiras depois do Cuiabá. Pois mas tem que ver como é que o Palmeiras vem. Se vai para a Libertadores para a final, se vem campeão da Libertadores, se vai se preparar para a Libertadores, ou se já foi derrubado pelo Boca, já entrou em crise, o Abel Ferreira já voltou pela TAP para Portugal, ninguém sabe. E agora não tem escolha, Carneiro. Tem que ganhar de quem vier se quiser escapar. Pois mas escolha. Então por isso, o Coritiba ganhou, o Atlético ganhou, com mérito, indiscutível, tudo bem. Agora, ele tem que fazer por onde, né? Tem que ir lá e encarar o Galo. Não pode chegar, como ele jogou com o São Paulo, por exemplo, que foi um massacre, né? O São Paulo chegou a fazer 3 gols para valer 1. O Coritiba não teve atitude na partida. Eu acho que tem que ter. Contra o Atlético Mineiro, domingo, em Belo Horizonte, eu gostaria que o Thiago Kozlowski nos apresentasse alguma coisa realmente que mostre evolução estratégica, técnica do time, se bem que estará desfalcado do Marcelino Moreno, que é, no plano individual, o principal jogador do Coxa no momento. E jogou muito no Atletiba, né? Eu não vendo ilusão. Fazer cálculo que o Coritiba pode, com todo respeito ao Carneiro, mas fazer cálculo que o Curitiba... Mas é matemática. Mas não é questão de matemática, no futebol não basta... Mas basta o quê, então? A matemática não é muito... É lógica mais do que nunca no futebol. Você tem que associar a matemática do futebol que o time está jogando. Não, eu tenho uma teoria, Mafuz. Tem gente que se desanima com a vida, né? E eu criei uma teoria. Não morra antes de morrer. Viva. Tem problemas de saúde, administre. Tem problemas financeiros, tente superar. Assim o que é o futebol? Mesma coisa. Você quer que o Curitiba caia antes de cair? Não. Eu não quero que o Curitiba caia. Eu não quero que o Curitiba caia. Mas o não querer, pelo que está acontecendo ou aconteceu até agora, é criar uma ilusão. Não, mas não tem ilusão. Eu não faço o número do Curitiba. Mas tudo bem, vamos aguardar. Vamos aguardar. Hoje a probabilidade está na casa dos 90% para queda. Mas tudo bem, mas tudo isso é prognóstico, né? Futurologia. Mas eu tenho que analisar o futebol, se eu sou, por exemplo, eu me coloco no lugar do técnico do Curitiba, dos diretores do Curitiba, eu tenho que ter um planejamento mínimo. São ângulos de claro, para as próximas 3 partidas, senão vai fechar. Claro. Vira secos e molhados, o Couto Pereira? Não é o caso. Vamos trabalhar, vamos tentar. Enquanto há vida, temos que lutar. É certo. No futebol não é assim. Esse negócio de... Mas, Carneiro... Mas você é implacável. Mas não sou implacável, Carneiro. Vou te mandar pro Detran. eu sou bem sincero. 90% no futebol não é teoria. Claro. Não é teoria, é lógica. Então vamos esperar. Voltando, aqui a gente vai e volta de assuntos de Atlético e ainda mais, pior ainda, como... A razão do Curitiba ter ganho o Atletiba não foi o que ele jogou, e sim o que o Atlético não jogou. Voltando do Atlético, mas agora falar num bastidor aí, vocês viram que saiu a notícia lá no 2 Esportes que o MP deu mais um parecer favorável à homologação do acordo
entre governo, prefeitura e Atlético para encerrar a questão da arena, mas... E não poderia ser diferente, né? Uhum. E não poderia ser diferente. Foi nada mais do que coerente. Ele vem concordando com o acordo, que, aliás, foi absolutamente legal, o tanto que o Atlético já pagou 90 milhões de reais e já continua pagando, e continua pagando, e com certeza a 15ª Câmara do Tribunal de Justiça vai homologar esse acordo. Você acha que esse parecer do MP, ele pressiona mais, ajuda? Não tem muita influência. É um caminho jurídico. Não tem muita influência. E outra coisa, o problema já não é mais do Atlético. O problema é do Estado e do município de Curitiba. O Atlético já está pagando a dívida. Essas são etapas judiciais dentro do processo. Mas, de qualquer maneira, está resolvido. O trabalho foi muito bem feito. Aliás, é a coroação, esse acordo, né, que vai sair, evidentemente, é a coroação da gestão do Mário Celso Petralha. Eu vejo dessa forma, que era a grande pendência, essa da Arena da Baixada, e o Atlético tem um patrimônio riquíssimo. Aliás, ele serviu de inspiração para o Fortaleza, que hoje está ocupando o espaço de uma forma bastante inteligente e bastante interessante, ao ponto de ter eliminado o Corinthians e ido para a final da Copa Sul-Americana. Então você veja que o Atlético, em pouco tempo, né, menos de 30 anos, já fez escola, e isso é muito positivo. O Fortaleza... Esse acordo é uma realização do Petralha, mas você vê como é que é a vida, né? E o Petralha, para sair o acordo, teve que recorrer a pessoas que ele desprezou lá atrás. Mas tudo bem. Você fala no âmbito político. No âmbito político, no âmbito atleticano. Que é o Renato Adur, né? É irmão do Ademir Adur, que foi presidente do Atlético e o próprio Ademir, se desentendeu com o Petralha. Exatamente. E o próprio Ademir. Os dois irmãos Adur tiveram uma participação que eu soube, assim, extra, que muito trabalharam muito politicamente lá no Palácio Iguaçu. Para ajudar o acordo a caminhar. Para coisa... É o famoso desenrola aí do atual governo. Sim. Tem que resolver isso aí, não pode ficar essa pendência absurda. Né? Mas está resolvido. O Carneiro disse do Fortaleza, é um tema que estava aqui na nossa pauta. O Mafuz tem uma opinião, o Carneiro tem outra sobre o Fortaleza. Eu só queria deixar um ponto. O Fortaleza chegou na final da Sul-Americana, título que o Atlético venceu em 2018. O Fortaleza sempre, o presidente Marcelo Paz... O Atlético já é bi, ganhou em 2021 também. Mas o Fortaleza, ele sempre deixou claro que o Atlético era uma inspiração para ele. Claro, tem muitas diferenças de estrutura, o Atlético não se compara à estrutura que o Atlético tem hoje com o Fortaleza, até questão de títulos e tudo mais. Mas é um clube que está caminhando, está evoluindo ano a ano. E tem uma coisa interessante aqui que eu fui pesquisar sobre o Fortaleza. Toda a diretoria, e ainda não é SAF, mas toda a diretoria é remunerada, isso é transparente. O presidente ganha, diretor de futebol ganha, todo mundo ganha. Mas nesse ponto eu concordo. É esse que a gente falou aquele último programa, né? Está copiando o Atlético. O Atlético não é SAF e todo mundo é remunerado. Mas não é transparente no Atlético. Não é transparente, nada é transparente no Atlético. Eu não faço essa crítica. Nada é transparente no Atlético. Nada. Agora, o que acontece é o seguinte: estão pegando o Fortaleza como se o Fortaleza descobrisse o Brasil, fosse um novo Brasil. O Fortaleza apenas manteve como novidade um técnico. De resto, não dá para comparar o Atlético como o Rio e São Paulo, os cronistas de Rio e São Paulo estão querendo mostrar o Fortaleza como uma nova do futebol brasileiro. O Atlético construiu um CT, o Atlético construiu um estádio, 2 estádios, certo? Já foi bicampeão da Sul-Americana, embora dentro da Baixada seja tratado como uma segunda divisão do Sul-Americano. O Atlético já foi campeão da Copa do Brasil. O Atlético já decidiu a Libertadores. Campeão brasileiro, né? Não dá para comparar. Mas não é comparação, Mafuz. Acontece que o Fortaleza é um fenômeno, porque há 6 anos ele estava na Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje ele é um destaque, não só na Série A,
como essa conquista de chegar à final da Sul-Americana. É um bom trabalho. Eu não conheço lá a estrutura do Fortaleza, não sei exatamente como é que funciona. Só vejo o Fortaleza dentro de campo. Joga moça dançando atrás do gol. Joga no estádio e público, o time muito bom, e o Vojvoda um grande treinador. E um ponto que eu queria botar para vocês discutirem é o projeto de futebol que o Fortaleza tem, o Atlético não consegue construir. O Vojvoda está lá desde maio de 2021. Mas o Atlético ficasse com o Paulo Autori hoje, ele já teria sido campeão da Libertadores. Claro, mas o fato o Atlético errou. O fato é que aí não que ficou, eu digo, com todo o respeito ao presidente do Atlético, ele errou grave. Perdeu tempo com o Filipão, que é um profissional superado. E continua errando. Tá aí, o atleta está agora lutando desesperadamente por uma vaga na Libertadores. Você tem que contratar gente capaz. Por exemplo, a briga com o Thiago Nunes é inexplicável. Um senhor profissional. Então são brigas pessoais, sabe? Rancores, coisas baixas que não fazem parte da modernidade de uma empresa tão valorizada e importante como é o Furacão. Mas essa é a dúvida que fica, né? Quando que o Atlético vai conseguir colocar esse projeto de futebol? Como que vai ser feito isso? Em curto prazo, não tenho nenhuma esperança. Eu não tenho nenhuma esperança. A partir do momento que você entrega o clube da estrutura do Atlético, da parte administrativa exemplar do Atlético, para Márcio Lara e Alexandre Matos comandar, não tem projeto nenhum. O Carneiro sempre fala que precisa do diretor do clube ali também, né? Isso faz diferença. Mas aí eu acho que o Atlético não vai melhorar no futebol, tecnicamente. Vai dar esses... aqui, acolá, um brilhareco assim, mas enquanto for essa diretoria, esse presidente, essa concepção, não vai mudar. Para o torcedor é uma péssima notícia, mas é o que temos para hoje. Vocês acham que pesa nesse assunto o pensamento de quanto se investe no futebol? Por exemplo, a folha da comissão técnica do Vojvoda é de quase R$800 mil. A gente não vê isso no Atlético nem de perto. A folha salarial inteira ali do Fortaleza está na casa dos R$6 milhões. Eu acho que o Atlético tem uma folha um pouco menor. Eu acho que o Atlético não chega a essa folha. Até que ponto isso interfere na visão de vocês? Não, mas a parte no geral, o Atlético, ele não... que o Atlético não dá esse passo maior de gastar mais. O né? Atlético tem um orçamento para pagar, ele não separa muito o futebol da administração. O orçamento do Atlético é maior que o do Fortaleza. Não, do clube geral, sim. A questão é a seguinte, o futebol, agora vamos falar um pouco, dar uma filosofada no futebol. O futebol, antes de ser técnico, tático, psicológico, condicionamento físico, essas coisas todas, o futebol nada mais é do que relacionamento humano. Concordo. Sensibilidade, Alma. amizade. É isso que falta no Atlético. Esta é a questão. Não há bom relacionamento entre as pessoas. É o que manda, o que obedece e o que bate o chicote. O jogador não é assim. O jogador, por exemplo, o Atlético deu esse vexame no atletismo por falta do quê? De um diretor de futebol que no vestiário, antes de chegar a entrada em campo, dava aquela mensagem, no intervalo, sabe como é? Falta relacionamento, falta um pouco mais de cheiro de gente. Acho que você matou a charada, é exatamente isso que falta, pelo menos na minha visão aí, acho que vocês concordam bem. Sempre os dirigentes do Atlético são todos... autossuficientes, não dão confiança para ninguém, tudo nariz empinado. Para eles todo mundo é inimigo, todo mundo é medíocre, todo mundo é idiota. Então tudo bem, está aí o resultado. Não vai a lugar nenhum. Agora, o Fortaleza, provavelmente, é um clube do amigão, um pessoal bacana, né? Como era o Atlético antigamente, né? O Curitiba, antigamente, com o Evangelino Neves, né? O Atlético no tempo do Valmor Zimmermann, do próprio Farinhaque, enfim, né? Principalmente do Nareves Moura, o João de Oliveira Franco, o diretor, né? Você via, o Atlético fazia times maravilhosos. Né? Não foi finalista do Campeonato Brasileiro de 1983 por detalhe, né? Tinha que fazer mais um gol no Alto da Glória e não fez por um erro do ponta-direita, o capitão, que em vez de passar a bola para o Assis ou para o Washington, que entrariam com bola e tudo, no 2-0 para o Atlético contra o Flamengo, ele quis passar pelo Raul, o goleiro pegou a bola. Agora, aquele time, Roberto Costa, um goleiro de seleção brasileira, a dupla, o casal 20 e outros craques, o Atlético não tem isso hoje.
O Atlético vive o Vitor Roque, que foi uma grande achado, sem dúvida alguma. O Fernandinho, fim de carreira. Thiago Heleno, fim de carreira. Vidal, fim de carreira. O William Bigode, fim de carreira. O Mahfouz lembrou, não tem grandes revelações. O Christian é o jogador mais importante ali. Os goleiros são ótimos, né? O Bento e o Léo Link. Mas o Atlético tem deficiências gravíssimas na zaga, no meio de campo e principalmente no ataque, porque o Canóbio e o Coelho, por mais boa vontade que você possa ter, você percebe que são jogadores tecnicamente inferiores aos que nós estamos observando aí nos outros times. Você deu um gancho aí para o que a gente vai falar agora, que é a semifinal de Libertadores que aconteceu ontem. Fluminense passou pelo Inter, uma virada ali, um jogaço também. O primeiro jogo já foi muito bom e esse segundo jogo também foi decidido aí nos últimos minutos. O Fluminense conseguiu virar com uma atuação importantíssima do Germán Cano, argentino, 35 anos, que em 2020 poderia ter vindo para o Atlético. Na época, o diretor era o Paulo André, ele achou caro aí o salário e tal, não quis investir no Cano, ele acabou indo pro Vasco na época, e o Cano hoje está aí fazendo gols aí, são nas últimas 5 temporadas dele, essa não acabou ainda. Quantos gols vocês acham que ele fez? 198. É muito gol. Ele jogou na Colômbia e agora, desde 2020, no Brasil. Em relação ao Fluminense, na final, eu entendo que é uma homenagem ao Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz pode gostar ou pode não gostar do Fernando Diniz. Mas uma coisa ninguém pode duvidar. Ele é leal, ele é fiel às ideias dele. Ele teve altos e baixos na carreira até agora. Ele foi muito criticado, ironizado, mas ele manteve a lealdade ao que ele pensa no futebol. E esse corolário é a presença dele no comando fluminense para a final da Libertadores. Chegando aí essa final, pode ganhar o grande título que ele sempre buscou. Sim, e evidente, que todo mundo sempre criticou merece, ele, que ele não merece. Agora, o jogo foi muito ruim, né? Desastroso para o Internacional, né? O Internacional teve o predomínio no primeiro tempo, fez 1-0 e poderia ter matado o jogo. Podia ter feito 3, né, cara? O Carlos? Valência perdeu 2 gols imperdíveis. E depois 2 contra-ataques, né? 35 minutos do segundo tempo, perde-se uma classificação para a final. Foi um desastre, né? O Beira-Rio. Houve até manifestação para variar das torcidas, quebraram vidro, quebraram cadeira, aquela coisa toda. Agora, é um mérito, sem dúvida, não só do Fernando Diniz, mas do time, né? O próprio goleiro, o Fábio, né? Extraordinário. O Cano, um jogador excepcional, tecnicamente. Esse John Kennedy, que estava no banco, acho que o Diniz não deveria ter iniciado com ele, que é um ótimo jogador. Agora, o Fluminense mescla bem os veteranos com os jovens. Só que o Fluminense tem jovens. Em Xerém existem revelações. E aparecem. Exatamente. E no Atlético existem revelações e não aparecem. Somem. É interessante no Atlético. A ver, tem um disco voador lá no Exatamente. CT do Caju. Né? Abduzidos, os craques. Vai para o mercado internacional. Agora Abu Dhabi, Dubai. Exato. Agora eu estava notando do Internacional, tinha 4 brasileiros, né? No time? No time. Posso 4. pegar a escalação? 4 brasileiros. E o treinador também. Exatamente. Nem sotaque gaúcho tinha o Internacional. Tem esse time Não, e internacional. tem pouco uruguaio, só tem equatoriano, colombiano. Ninguém usa nem bombacha. Nem bobagem. Ó, eu vou ler aqui. Então começa no goleiro, Rocher. Uruguaio. Hugo Malo, ele é... Espanhol. Espanhol, exatamente. Veio junto do Cudê, que estava na Argentina. Aí tem o Vitão, que é brasileiro. O Mercado, que fez o gol argentino. René, brasileiro. Até agora 2. O Johnny é americano. O Arangues é chileno. O Maurício é brasileiro. 3 brasileiros. 3. Alan Patrick, brasileiro. 4. Wanderson, brasileiro. 5. E o Ener Valencia, colombiano. Pois é. 5 brasileiros no time. A maioria é gringo. No segundo tempo entrou ainda o Carlos de Pena, que também é gringo. Isso pode ter, na sequência, influência no futebol brasileiro, no geral. É que agora são 7, mas né? Isso é cada vez mais uma tendência, porque o Brasil é o único país
da América do Sul que está economicamente equilibrado, né? Graças a um trabalho já que vem sendo feito pelos governos anteriores e mantidos até a segunda ordem pelo atual. Então, eu acho que a economia brasileira vai bem, e o Brasil, claro, o estado de São Paulo, por exemplo, o PIB do estado de São Paulo é maior que o da Argentina. Então, por aí você já vê o poder que nós temos. E o agronegócio brasileiro, os serviços, a estrutura do Brasil, além da população, né? São 220 milhões de pessoas que precisam trabalhar, precisam comer, né? Então, o Brasil é um gigante. Isso está se refletindo no futebol, pela decadência dos vizinhos, com políticos medíocres, ditaduras canalhas, né? Temos aí a Bolívia, a Venezuela, essa Argentina que virou um circo de cavalinho. Então, o que acontece? O futebol, os melhores jogadores que não vão para a Europa estão vindo para o Brasil. E isso vai cada vez aumentar mais. No Fluminense são 3 gringos que jogaram, Johnny Gonzalez, o próprio Cano e o Arias também, que é um ótimo jogador. Mas você falou dos jovens ali, tem o Nino, cria do Fluminense. Tem o Alexander, o Marcelo, que já voltou, mas foi cria do Fluminense. Martinelli, John Kennedy, são o André, volante, que está na seleção brasileira, né? O Xerém ali produz muitos jogadores e eles estão dando esses frutos hoje para o Fluminense. Pois é, então o Atlético, em vez de fazer parceria com a Ajax, devia fazer com o Fluminense, para aprender como é que revela e usa os craques feitos em casa. Ué. Tá aí, é para ir dar um pulinho lá e estão tão espertos e aprender. O Curitiba também, a gente conversa aí, faz muito tempo que não revela jogadores, tá? Curitiba também vende meio ligeirinho, né? O jogador mal aparece, eles já fazem negócio, porque a situação econômica, financeira só vê o Veiga, não é boa. Não, claro. Matheus Cunha, né? E bons jogadores. Bons jogadores. Só pra gente terminar o tema do Diniz, o Mahfouz disse que, né, ele não perde a essência dele, mas ele conseguiu, com as porradas que ele tomou, evoluir também. Ele evoluiu muito. Não, mas ele se tornou mais humilde. Ele, quando trabalhou no Atlético aqui, ele era muito presunçoso. Eu não sei exatamente há quanto tempo ele trabalhou, mais de 3 anos, né? Não, foi em 2018, ele ficou 6 meses. Depois o Thiago Nunes que salvou tudo. Exatamente. O Atlético estava lutando contra o rebaixamento. Agora, ele mudou, eu tenho observado, eu tenho acompanhado e gostado. Porque eu conheci o Fernando Diniz jogando no Paraná Clube. Sim. Eu já conversei com ele, né? Como ele, o jogador, naquele tempo eu fazia narrações dos jogos, né? E o Paraná era um clube que existia, e muito bem, porque era Série A e Copa do Brasil. Então nós cruzávamos sempre em aeroportos, hotéis. E o Fernando Diniz sempre foi muito inteligente, sabe? Muito diferenciado. Meio como o Lúcio Flávio, que agora assumiu o Botafogo interinamente. Para citar, sim, só rapidamente o próprio Paulo Miranda, um menino que evoluiu muito, auxiliar lá no Atlético. Agora, o Fernando Diniz, no Fluminense, ele amadureceu muito. Nessa segunda vez. Exatamente, agora, exatamente. E por isso tem o mérito de ser convocado para a seleção brasileira. Se bem que isso não significa nada, porque a diretoria da CBF é uma brincadeira. Aliás, brincadeira é o futebol mundial, né? Com essa Copa do Mundo de 2030, que virou um circo mambembe itinerante. Vão ter jogos no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Marrocos, na Espanha e em Portugal. 6 países. Mas sabe por quê? Comércio, business. Não. O Paraguai, Argentina e Uruguai se candidataram também. Sim. Ele está agradando todo mundo. Mas eles mataram a Europa e mataram a América do Sul para, em 2034, ser ou na China ou na Arábia Saudita. Ou em Marte. Ou na Lua. A inteligência artificial vai permitir isso. Exatamente. O Elon Musk não está de brincadeira. Enfim, mas vai ser uma Copa do Mundo total. E agora 48 times também, né? Essa próxima vai ser um circo de cavalinho já, né? Me desculpe, com todo o respeito. Você perde a essência da México, Copa, né? Estados Unidos e Canadá. Eles não respeitam o torcedor. Você sonhou com cavalinho? Não, eu tô repetitivo. Mas o Mahfouz é implacável. Agora, veja bem, só a questão da Copa do Mundo. Eles não estão respeitando nem os torcedores, o turismo,
Né? Por exemplo, se imagine o que representaria uma Copa do Mundo Uruguai e Argentina, por exemplo, que ali são vizinhos, né? Divididos pelo Rio da Prata, e uma homenagem ao Uruguai, sim, pelo centenário, né, da Copa do Mundo, e poderiam recuperar a Argentina, ajudar até na questão econômica. Porque os turistas vêm, gastam, investem, compram produtos. Então a FIFA virou realmente uma entidade preocupada com a geopolítica econômica do mundo e com o seu próprio cofre. É lamentável. O futebol vai perder muito, mas muito. Já está perdendo, com excesso de jogos, com excesso de partidas na televisão, principalmente nos streamings, né? Série A, B, D, ninguém aguenta mais. E agora estão passando o jogo até da Arábia Saudita como se fosse um negócio muito... são veteranos do primeiro mundo do futebol jogando com os homens de turbante. Não dá. É brincadeira. A Copa do Mundo vai ser um desastre. Né? Essa do Catar já foi um vexame, né? Em termos mercadológicos e de futebol, propriamente dito. Imagine o resto que vem aí. Quantas seleções? 48? 48. A partir desse próximo Mundial. Quer completar isso, Mafuz? Não, isso não me sensibiliza. Eu tô meio restrito. Saiu de Atlético e Curitiba, eu meio que... Já não entra... já não sou boa companhia. E do Operário, você fala ou não? Do Operário, o que precisa? O Operário, acho que se ganhar ele precisa ganhar do São Bernardo. Ele precisa ganhar do São Bernardo. E o São José não somar pontos. Mas ele depende dele só? Não, ele depende que o Brusque pelo menos empate com o São José, o Zequinha. O Fantasma fez por onde, né? Péssima campanha. O time se perdeu. Não, primeira fase foi boa. Tudo bem. Agora no mata-mata aí... No mata-mata ele se perdeu completamente. Você não pode perder em casa. Começo de conversa. O beabá do futebol, o que é? Um quadrangular decisivo. Você tem que ganhar as 3 em casa e tentar beliscar um ou 2 pontinhos fora, pronto, está resolvido. O Operário não fez nem a lição de casa. Essa é a grande dificuldade. É lamentável. E lamentável para o futebol paranaense, porque se o Operário não subir, ele vai permanecer na série C junto com o Londrina. O Londrina vai caindo. Tá caindo. Se o Curitiba cair para B, veja que nós não seremos só o Atlético na A. É muito ruim para o futebol paranaense. Para todo o mercado. Para o mercado do futebol, para o mercado do jornalismo, para tudo. Essa queda do Curitiba vai ser um desastre para a torcida do Curitiba e para a imprensa também. É isso, meus amigos. Então, concluímos aí mais uma edição do Carneiro e Mafuz. Semana que vem a gente volta para conversar. Vai ter feriado, depois vai ter data FIFA. Mas voltamos aí para debater os principais assuntos do futebol e principalmente da dupla Atletiba. É isso. Tchau, tchau.